Oi, nesta sexta-feira, 22 de setembro de 2023, eu vou falar das 6 mortes em mais uma operação nas comunidades de Salvador, Bahia. Também é do Ministério Público do Estado de São Paulo, manifestando ontem contrário ao pedido de revogação de prisão preventiva do soldado da PM, Jorge Alves da Silva Júnior, investigado por suspeita de tráfico de drogas na Cracolândia. PM, suspeito de tráfico de drogas. E, por fim, vou me posicionar sobre a dura crítica que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez à Justiça Eleitoral, que depois recuou, mais ou menos. E eu estou com ela e não com a resposta do presidente do TSE, o herói nacional, Alexandre de Moraes. Bom, meus caros, eu venho aqui agradecer muito a você que continua me acompanhando, dando força, me dando ânimo para continuar com meus vídeos diários de segunda a sexta, a partir de amanhã. E amanhã e domingo não teremos o vídeo diário, mas vou substituir pela programação normal aqui do vídeo, né? Eu agradeço demais a você e fico feliz de saber que você sabe que eu não sou imparcial, eu tenho lado, é o seu lado, o lado do cidadão, o lado do pagador de imposto. Contra o Estado, Stroessner, sobretudo, a elite política, econômica e financeira voraz. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 15 foram presas numa nova operação policial em Salvador na manhã desta sexta-feira. Com isso, o número total de mortos nas operações policiais na capital baiana, desde o assassinato do policial federal Lucas Caribé, há uma semana, sobe para 15. Segundo a Polícia Civil, os mortos seriam alvos de mandados de prisão que resistiram à polícia no bairro de Águas Claras. A identidade deles não foi divulgada. Os mandados são cumpridos com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, como sempre tenho feito aqui, de lembrar que não há pena de morte no Brasil. Se houvesse, seria uma pena dada pela justiça, como por exemplo em alguns estados e países como os Estados Unidos. Então, esses soldados da PM, o governador da Bahia, o secretário de Segurança, não têm poder judicante para decretar a morte de ninguém, mesmo sendo assassino de um policial federal. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a polícia precisa ter eficiência, competência, pessoal treinado, para vir a público dizer que morreram porque tinha mandado de prisão. Tinha mandado de prisão, não tinha mandado de morte. O juiz não mandou matar essas pessoas. Bandido bom é bandido morto. No meio desse tiroteio morre criança, morre adolescente que não tem nada a ver. E o governador Jerônimo, lá da Bahia, vem com esse tipo de desculpa que, sinceramente, é de tribos selvagens, não de uma civilização, como a civilização baiana, berço da civilização no continente brasileiro, desde que Salvador foi a primeira capital na época da colônia. Como eu disse também no começo, o Ministério Público de São Paulo se manifestou contrário ao pedido de revogação de prisão preventiva do soldado militar Giovanni Jorge Alves da Silva Júnior, de 37 anos, investigado por suspeita de tráfico de drogas na Cracolândia, na região central de São Paulo. Olha, é profundamente lamentável que um soldado da PM seja suspeito de tráfico de drogas, em especial num território conhecido como Cracolândia, né? É uma coisa que realmente todos nós temos que lamentar, um Estado ineficiente que convive com a Cracolândia, porque não tem o que fazer, porque não tem competência para resolver o problema, e ainda tem que lidar com isso, um soldado da PM acusado de traficar drogas.
um agente da lei com arma e farda dada pelo povo para proteger o povo dos criminosos, agindo de forma criminosa. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que não pediu o fim da justiça eleitoral, como todo mundo falou ontem, inclusive eu, né? Que qualquer instituição é passível de sofrer crítica. Na democracia, qualquer instituição é passível de sofrer crítica, sim. A Gleisi tem razão duas vezes. A primeira razão é que a justiça eleitoral não pode alegar que não pode ser criticada e que não precisa ser reformada. A Gleisi disse, e eu concordo, que não existe nada semelhante em nenhum país do mundo. A justiça eleitoral é uma jabuticaba brasileira horrenda, que tem, ao contrário, o presidente, o Alexandre de Moraes, rebateu, na quinta-feira 21, as palavras, as críticas da presidente nacional do PT, em nota oficial, sem citar diretamente. Então ele cometeu alguns erros. Primeiro o seguinte: se vai responder, responde! Seja homem, responde! Seja uma autoridade, responde! Dá nome, sobrenome e cargo. A deputada Gleisi Hoffmann disse isso. Não, é tudo vago, é tudo fora de qualquer legalidade, anonimamente. A democracia brasileira é a democracia do anônimo. O Alexandre de Moraes não é um herói da democracia, é um herói da democracia do anonimato. O Alexandre de Moraes acusa todo mundo que faz qualquer crítica à justiça eleitoral de forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Não é verdade. Olha, vocês me conhecem, vocês sabem há quanto tempo eu batalho aqui, e eu conto histórias horrorosas da justiça eleitoral. Numa disputa ao governo da Paraíba, o João Agripino derrotou Rui Carneiro na eleição. 5 anos depois foi descoberto judicialmente que fraudulentamente foram roubados os votos. O governo João Agripino já tinha acabado, João Agripino já tinha feito o sucessor e a justiça eleitoral ficou com cara de besta. Pior ainda foi o caso do Paraná, do Roberto Requião, que se elegeu contra Zé Carlos Martinez, usando um funcionário de seu gabinete como personagem de crimes do pai do outro candidato. Foi provado que o candidato foi vítima de fraude, o Zé Carlos Martinez. Mas o processo caiu na justiça eleitoral porque o vice não foi acusado junto. Ora, ministro, vai antes estudar a história para responder. Responde às pessoas dizendo o nome delas. Olha, aquele jornalista Zé Pinto falou besteira aí. Não tem jornalista aí falando... Tem presidente aí, tem partidário aí do PT, que é tudo contra as forças democráticas, né? Eu endosso as críticas da parlamentar e acho que a justiça eleitoral deveria, e vou além, deveria ser extinta mesmo. É um luxo, é um dinheiro jogado fora. A justiça comum resolve isso nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo. Por que é que tem que precisar de justiça eleitoral no Brasil para cometer esse tipo de erro e depois aparecer o ministro com a sua toga? Olha, as forças antidemocráticas. Forças antidemocráticas numa ova, rapaz. E tem que responder fulanizando, provando que justa a justiça eleitoral não prova ser. A situação do garimpo no país cresceu 9%, meus amigos, nas áreas protegidas entre os anos de 2019 e 2022, período do governo Jair Bolsonaro. Os dados constam de mapeamento divulgado hoje pelo projeto MapBiomas. Em 2018 havia 54,2 mil hectares de área ocupada pelos garimpeiros em unidades de conservação e terras indígenas. Pelo último ano do governo de Michel Temer, do MDB, os números estavam longe de ser os números atingidos pelo sucessor dele, o Jair Messias Bolsonaro. Olha, hoje é sexta-feira é dia da minha coluna na revista Cruzoé e no site Antagonista. A minha coluna de hoje é um artigo meu com o título Lula na ONU, : esmola e esbórnia.
Na abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula exigiu ajuda financeira para manter íntegra a floresta amazônica e esbanjou milhões de reais, de dólares com convivas. Inclusive na foto que foi publicada na revista Isto É, tá lá os ministros todos aplaudindo, né? Aí, olha, o Lula foi aplaudido 7 vezes no discurso. Com a comitiva que ele levou, podia ter aplaudido, era 70, né? Se você quiser ler o artigo, você for assinante da Cruzoé e do Antagonista, eu vou, na descrição deste vídeo, eu passo o link, mas para acessar é preciso ser assinante, como em qualquer outra publicação. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta quinta-feira, 21, para manter os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff. 6-0! 6-0! E o papel do impeachment da Dilma foi rasurado pelo então presidente do Tribunal Supremo Tribunal Federal, o petista, o amigo do Lula, Carlos Lewandowski. Rasurado, porque tem uma parte que mantém todo mundo que sofre impeachment passa 8 anos. O Collor, por exemplo, cumpriu 8 anos sem poder ocupar cargo público. A Dilma ganhou esse presente dos seus julgadores e agora está indo para a unanimidade a manutenção dos direitos dela. Ela não tem esse direito. Aliás, eu quero lembrar que pelo menos os eleitores de Minas deviam ser respeitados, porque eles negaram esse direito a ela, colocando-a no pior lugar possível na eleição para senador que ela disputou lá. O editor lá americano descobriu um conto inédito de Truman Capote, escrito a lápis, numa biblioteca nos Estados Unidos. O conto é batizado de Outro Dia no Paraíso, e o texto gira em torno de uma mulher que vive uma vida infeliz em uma vila na região de Sicília, na Itália. Capote era doido pela Itália, apaixonado por ela, descendente de italiano, e eu apaixonado por Capote. A Sangue Frio, um romance jornalístico, uma reportagem maravilhosa, um grande romance, obra-prima da literatura em inglês. A Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, Abrafut, decidiu entrar com uma notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, porque ele fez um gesto que está sendo interpretado como ter havido roubo. O Palmeiras não pode perder. Se o Palmeiras perder, a presidente, o técnico, o diretor vêm falar em conspiração. Não há conspiração nenhuma, há erros. Erros? Não sei, eu não vi esse jogo, eu não sei se foi um erro. Mas também merecem ser punidos o técnico do Botafogo e o português Bruno Lage e o atacante Diego Costa, que falaram numa tentativa que a CBF está fazendo de reduzir a distância do primeiro colocado, que é o Botafogo, em relação ao segundo. Olha, eu quero dizer o seguinte, tem que provar. Houve roubo, então tá bom, vamos provar. Se provar, aí pune o técnico pune o juiz, como foi provado um erro recentemente e os juízes foram punidos, o juiz do VAR e o juiz. É o caso desse aí. Se não for roubo, aí, meu amigo, tem que ser apenado penalmente. Eu convido você, antes de terminar aqui, a assistir a entrevista que eu fiz com o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Joaci Góes, e também o Dois Dedos de Prosa, com o autor de Os Facínoras que Mataram o Lampião, Moacir Assunção. E vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!